ele ainda chegará. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu Lucas, no seu capítulo de número 14. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. É o texto que na noite de hoje nós refletiremos para uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Os que encontraram, digam amém. Eu estou vendo os nossos diáconos já vindo com a outra quantidades de cadeiras. Dessas cadeiras pretas, nós temos 100 cadeiras e já utilizaram todas elas, fora algumas outras que eles já pegaram nas salas e outras que estão trazendo, somando-se aos mais de 400 lugares que normalmente nós já temos nesta casa. Então, por isso, eu faço esta informação só para os irmãos entenderem o porquê da necessidade de, muitas das vezes, nós termos este cuidado e este zelo de facilitar para os nossos diáconos e poder contar com a compreensão de todos os nossos irmãos. Capítulo de número 14, o verso de número 25. Capítulo de número 14, o verso de número 25. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo nos escreveu Lucas. Verso de número 25 nos diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com o que há de salgar? Nem presta para a terra, nem presta para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. No último culto de ceia que antecedeu a este, nós ministramos, e dentre a ministração, em alguns momentos mencionamos
que para sentar à mesa do Senhor tem que ser discípulo. Só assenta à mesa, só participa da ceia aqueles que são discípulos. Na noite de hoje, eu quero me utilizar deste verso de número 27 do capítulo de número 14 para dizer as palavras do Senhor Jesus, algo importante, ao qual ele vai relatar. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim. O que diz o final do versículo? O que diz o final do versículo? Deixa eu lhes dizer, não existe meio discípulo. Não existe discípulo de segunda categoria. Não existe discípulo de primeiro escalão e discípulo de segundo escalão. Ou é discípulo, ou não é. E a condição colocada aqui pelo Senhor Jesus, ela se dá em um caráter taxativo. Não há margem para nenhum de nós, ou para quem quer que seja, que não se enquadre neste princípio estabelecido pelo Senhor Jesus, para ser um discípulo. E ele diz que qualquer que não levar a sua cruz. Mas nós temos uma visão, muitas das vezes, um pouco equivocada da realidade do que é a cruz. Às vezes, até em tom de, quem sabe, brincadeira, né? Ou às vezes de uma forma ilustrativa, refere-se à cruz como sendo alguém. Às vezes, um companheiro de trabalho, amigo ou amiga de trabalho, ou chefe que não é lá muito simpático ou agradável, ou muitas das vezes persegue-lhe, e aí você diz, eu tenho que carregar uma cruz. E refere-se a esta cruz como sendo a esta pessoa pouco amável, pouco amigável, pouco afável. Há aqueles que muitas das vezes, quando tem o filho, que lhe dá muito trabalho, às vezes até entregue ao mundo do vício, desobediente, e às vezes até quando se pede oração, diz, eu quero que ore por mim, porque meu filho é uma cruz e eu tenho que carregar. Há aqueles que muitas das vezes, quando não está vivendo um momento bom dentro do relacionamento conjugal, e há aquelas insatisfações, muitas das vezes, alguns erros que são praticados por algum dos cônjuges, que se tenha dificuldade em perdoar, muitas das vezes, nos aconselhamentos pastorais,
Até sem indague disse: pastor, ela é a minha cruz e eu tenho que carregar até o fim. Às vezes, translitera a realidade da cruz como um momento de sofrimento que se atravessa, um momento de sofrimento por qual nós passamos, das circunstâncias da vida, e até se diz assim: a minha cruz ultimamente tem sido tão pesada, está sendo até difícil carregar esta cruz. Às vezes, nós transliteramos a realidade da cruz como um problema momentâneo ou circunstancial. Mas verdadeiramente, o que é que Jesus está querendo dizer? Na verdade, o que ele está querendo transmitir quando ele diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Se a cruz fosse o cônjuge e Jesus levasse, seu problema estava resolvido. Se fosse o filho e ele parasse de dar trabalho, o problema estava resolvido. Se fosse uma questão circunstancial, de um problema momentâneo, quer seja ele de ordem social, de ordem moral, de ordem financeira, de ordem conjugal, de ordem familiar, de ordem acadêmica, cessando-se o problema, não precisaria mais de cruz. Mas entenda, irmãos, que aqui Jesus não está dizendo que a cruz seja alguém. Até porque, quando nós falamos de cruz, nós não estamos falando de uma questão circunstancial. E a cruz não é algo circunstancial. Pastor, o que é uma questão circunstancial? É um problema, resolveu, acabou. E o Senhor Jesus, ele vai deixar isso muito claro. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. Versículo de número 23. Lucas, capítulo de número 9, o versículo de número 23. Os que acharam, digam amém. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome o quê? O quê? Todos os dias. Por isso a cruz não é algo circunstancial. A cruz não é o problema que você acha que tem. A cruz não é a pessoa que lhe importuna. A cruz não é a pessoa que lhe desagrada. A cruz não é o momento difícil que você está atravessando. A cruz não é a crise financeira. A cruz não é a crise conjugal. A cruz não é a crise com os seus filhos. A cruz não é a crise social. A cruz não é a falta de paz. Até porque a cruz, ela não é algo circunstancial, mas o texto nos diz:
negue a si mesmo e tome a cada dia a sua e siga-me. Por quê, pastor? Porque a cruz tem benefícios para a sua vida. Por quê, pastor? Porque a cruz tem benefícios para a sua alma. Por quê, pastor? Porque a cruz tem benefício para a sua casa. Por quê, pastor? Porque a cruz tem benefícios para a sua família. Por quê, pastor? Porque a cruz é bênção. Quando nós olhamos para esse texto, e Jesus falando à multidão, eles compreendiam muito bem nos dias de Jesus o que era cruz. Até porque, pelos romanos, a cruz era um dos meios mais utilizados como forma de execução. A dificuldade que nós temos em entender e compreender é que nós achamos que somente Jesus e os outros dois é que foram crucificados. Mas uma das formas de execução dos romanos era a cruz. E só criminosos eram sentenciados a ela. O sentenciado saía do local aonde ele recebia sua sentença, para onde ele deveria ser crucificado ou apenas ser executada, e ele deveria levar a sua cruz. Abra um parênteses aqui. E há até alguém que entenda que a cruz que Jesus levou não era para ele. Aí você pode dizer, pastor, mas isso é uma realidade, porque a cruz que ele levou, ela era minha, ela era nossa. Não, mas a cruz que Jesus levou, além de ser nossa, ela era para Barrabás. E diz alguns historiadores que inclusive a cruz era feita de acordo com o aspecto físico do sentenciado. Tomar a cruz é o reconhecimento público de que estava sentenciado à morte. E aí Jesus ele vem e nos diz que aquele que não tomar a sua cruz e vier após si, não pode ser o seu discípulo. O que significa isso? Essa condição para ser discípulo, para tomar a cruz e seguir. Essa condição que Jesus coloca, ou é ou não é, não existe meio discípulo. E segundo a palavra eu ouso a te afirmar nesta noite, se você não leva a sua cruz todos os dias, você não é discípulo. Vou repetir. Se você não leva a sua cruz todos os dias, você não é discípulo. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Pastor, o que é tomar a cruz? Tomar a cruz é estilo de vida. Vou repetir, tomar a cruz
é estilo de vida. Tomar a cruz é se dispor ao estar no caminho de execução todos os dias. O que é isso, pastor? É nós morrermos para nós mesmos todos os dias. É nós morrermos para o mundo todos os dias. É nós morrermos para as nossas paixões todos os dias. É nós morrermos para os nossos desejos carnais todos os dias. Tomar a cruz e seguir a Jesus é estilo de vida. Não é simplesmente o retrato de uma realidade, de dificuldades ou de problemas que nós atravessamos no dia a dia. E deixa eu lhes dizer uma coisa: tomar a cruz não é opção, tomar a cruz é obrigação. Eu vou falar de uma forma mais simples para você entender. Tomar a cruz todos os dias é todos os dias você testemunhar publicamente que você está no caminho, na verdade e a vida que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tomar a cruz é todos os dias você estar dizendo, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 20, quando ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu mato os meus desejos todos os dias, eu sacrifico a minha carne todos os dias, eu sacrifico as minhas paixões todos os dias. É por isso que, para ser discípulo de Jesus, a cruz não é uma opção, a cruz é uma é morrermos para nós mesmos, é negar a si mesmo, é morrer para a própria carne. Deus disse isso a Caim. E disse: Caim, o pecado jaz às portas, e cabe a você vencê-lo. Cabe a você dominá-los. Nós temos desejos contrários aos desejos de Deus todos os dias. E esses desejos que são contrários aos princípios estabelecidos por Deus, eles são colocados no nosso caminho em rota de colisão todos os dias. Deus vai dar testemunho de Jó e diz: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que faz o quê? Faz o quê? Desvia do mal.
negar, ou melhor, negar a si mesmo e tomar a sua cruz, é todos os dias você saber que o mal vem ao seu encontro, em rota de colisão, mas você se desvia do mal. O grande problema que nós atravessamos na atualidade é que nós muitas das vezes vamos de encontro ao mal. É que nós muitas das vezes nos predispomos a nos colocarmos diante da aparência do mal. Nós colocamos o mal diante dos nossos olhos. Mas deixa eu lhe dizer nesta noite, desvia do mal, que você terá um testemunho sincero nos céus a seu respeito. É dominar a própria vontade. É dizer como o próprio Senhor Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade. Mas entenda, ele vai dizer: se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Negar a si mesmo e tomar a cruz todos os dias é você entender que a vontade do Pai deve prevalecer na sua vida. A vontade do Pai deve prevalecer na minha vida. A vontade do Pai deve prevalecer em mim e em você. É anular os desejos proibidos. É ter domínio próprio. E deixa eu lhe dizer, o diabo não te faz pecar. Ninguém te faz pecar. Que é isso, pastor? O diabo é o nosso inimigo, sim. Ele, em forma de serpente no Éden, ele disse: é assim que Deus disse: não comas de todo o fruto. Agora pergunta: a serpente pegou o fruto, deu a Eva, obrigou ela a comer do fruto? Ela comeu por quê? Primeiro lugar, porque ela deixou o princípio estabelecido por Deus de lado. E há aqueles que dizem: mas tem tanta coisa boa e eu não posso fazer. Quando Deus coloca o homem no Éden, ele diz: ó, de todas as árvores você pode comer livre. Vou repetir: de todas as árvores você pode comer livre, mas ele quis aqui não. O grande problema é que nós sempre queremos o que não. Pastor, o que eu devo fazer? E existe até um adágio que diz que o que é proibido é mais. Quando você estiver no inferno, você me fala se é gostoso mesmo. E eu preciso ser realista com você na noite de hoje. E eu preciso que você entenda a verdade da palavra de Deus.
E eu disse na ministração dessa noite que a cruz é bênção para a sua vida. A cruz é bênção para o seu lar. A cruz é bênção para a sua família. E observe que tomar a cruz está condicionado a negar a si mesmo. Não tem como você levar a cruz se não negar a si mesmo. A Bíblia vai nos dar um relato, e eu já estou encerrando, em Marcos, capítulo de número 15. Marcos, capítulo de número 15. Versículo de número 21. Marcos, capítulo de número 15, o verso 21. Quem achou e pode dizer amém? E constrangeram. Tem uma outra tradução que diz: e obrigaram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, vindo do campo, a que levasse a sua cruz. E aqui especificamente ele está se referindo à cruz de Jesus. E este texto nos traz lições extraordinárias. Por quê? Eu faço a citação de Marcos. Tanto Lucas quanto Mateus vai citar Simão. Mas Marcos vai trazer alguns detalhes. Vai trazer algumas informações. E ele vai dizer que constrangeram e obrigaram um certo Simão. Simão é um nome judeu. Cirineu é a região de onde ele provinha. Há uma grande discussão sobre isso, se era na Líbia, se era na Etiópia, se era no atual Iêmen. Mas independentemente dessas questões periféricas, era uma da região do norte da África. E vai trazer algumas outras informações importantes, dizendo que ele era pai de um homem chamado Alexandre e de um homem chamado Rufo. Segundo o historiador Flávio Josefo e alguns outros historiadores, que às vezes têm algumas informações históricas que não condizem, ou melhor, não são tão fáceis de serem comprovadas. Mas há aqueles que levam esta região de Cirene, de onde provém Simão, a Sabá. Há aqueles que dizem que de Cirene a Sabá ficava aproximadamente 18 quilômetros. E sempre que nós falamos de Sabá, todos nós lembramos da história da rainha de Sabá, que era considerada uma mulher com muita sabedoria, mas espalhou a informação com respeito a Salomão, da sua sabedoria, que Deus concedeu a Salomão.
E ela foi visitar Salomão, e foi com uma grande comitiva, e quando chega lá ela fica encantada com tudo aquilo que ela vê, com tudo aquilo que ela contempla. A Bíblia nos diz que ela coloca 3 enigmas diante de Salomão. O Alcorão vai citar alguns destes enigmas, mas não dá para atestar a veracidade dos mesmos, assim como outras fontes. E a Bíblia se resume a dizer que foi proposto a ele 3 enigmas, e estes enigmas ele desvendou. Ela ficou admirada com tudo aquilo que ela contemplou. Ela vem com presentes, e não era pouco. 4,5 toneladas de ouro. Está na Bíblia. Foi o que ela trouxe de presente a Salomão, para demonstrar o seu poderio. E segundo alguns dizem, deste contato que houve quando ela volta para a sua terra, encantada com a sabedoria de Salomão e atribuindo isso a Deus, ela quer partilhar isso com o seu povo. E diz o historiador que 70 rabinos são enviados para Sabá, para ensinar o Pentateuco ao povo daquele reino. Dali surge naquela região uma colônia judaica, uma comunidade judaica. De onde, inclusive, provém Simão. De Cirene a Jerusalém era 1.600 quilômetros. Não era uma viagem como nos dias de hoje, que nós fazemos com 20 horas de carro, dependendo da estrada. 1h30 de voo. Não. Era uma viagem que levava no mínimo 2 meses, podendo levar até 6 meses. Como era instruído que todo judeu deveria ir pelo menos uma vez a Jerusalém. Diz que Simão vai a Jerusalém. Mas qual a finalidade de Simão ir a Jerusalém? Participar da festa da Páscoa. Ele pega a melhor veste de linho fino que ele poderia ter. Porque se fosse a Jerusalém, participar da festa da Páscoa, no momento do sacrifício, em que era oferecido o sacrifício, o sacerdote fazia todo o ritual. Ele, ao final, pegava uma planta chamada isopo, imergia no sangue e salpicava sobre a multidão. Quem tivesse o privilégio de ter uma gota do sangue do sacrifício na sua veste de linho fino, era o maior troféu para ele apresentar para a família. Era algo extraordinário. E diz os historiadores que
Simão era um dos que foi com a finalidade de ter uma gota do sangue do cordeiro do sacrifício salpicada nas suas vestes. A veste de linho fino não podia ter nenhuma mancha. Quando ele chegava no templo, havia as pessoas que ficavam na porta do templo e vistoriavam a veste, não podia ter uma mancha nas vestes. Ao ser fiscalizado, se tivesse uma mancha, perdia a oportunidade. Voltava para trás. Agora imagine. Há uma controvérsia nesse verso que nós lemos, porque diz que ele vinha do campo. Mas nem um judeu trabalhava nos dias da festa da Páscoa. Então ele não podia estar vindo do campo. Ele não podia estar vindo de um dia de trabalho. E a denominação que se dava, que vinha do campo, era o quê? Que era alguém que vinha de fora de Jerusalém. Imagine para Simão, quando ele está se preparando, porque está chegando o momento do sacrifício, ele põe a sua veste de linho, que foi devidamente preparada para aquele momento, e sai em direção ao templo para o sacrifício. Quem sabe a intenção de Simão era pegar os primeiros lugares, ficar bem à frente, para que pudesse ter pelo menos uma gota do sangue salpicada nas suas vestes. Mas quando ele sai pelas ruas de Jerusalém, quem sabe quando vai virando uma esquina, vê um determinado alvoroço. E ele se depara com uma cena de um homem sendo cuspido, batendo com um caniço na sua cabeça, uma coroa de espinhos, que à medida que este caniço ia batendo na sua fronte, os espinhos iam sendo cravados. Um homem que já havia sido açoitado, as suas costas estavam dilaceradas e banhadas em sangue. Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano. E havia uma lei romana que dizia que se um soldado romano desse uma ordem para qualquer pessoa que não fosse de origem romana, a levar inclusive a sua bolsa, algum peso que ele carregava, a pessoa tinha que carregar por 1 milha. É por isso que Jesus vai dizer: se o teu inimigo mandar você andar 1 milha, ande 2 com ele. E era uma lei, tinha que ser cumprida. Certamente o porte físico de Simão, hoje eu não sei nem como diz mais, bom Devair, porque antigamente tinha que dizer afrodescendente, agora não pode mais. Dizia negro, agora não pode dizer mais, agora tem que dizer preto. Que a gente não sabe, muda, cada hora a gente está ofendendo de uma forma, mas isso eu entendo que é dentro da forma social, que muitas das vezes os movimentos impõem isso. Mas deixa eu usar aqui, embora está sendo transmitido. Mas era um homem negro.
quando ele se depara com aquilo diante de Jesus, há uma ordem. Jesus já está caindo com a cruz. Há uma ordem do soldado romano. Diz: ei, ajude ele a carregar a cruz. É por isso que o texto diz: ele foi constrangido. Imagine o filme que passa na cabeça de Simão. Eu viajei 1.600 quilômetros. Preparei a minha melhor veste de linho. Eu estou indo para uma cerimônia que é a cerimônia mais importante da minha vida. Eu vou sujar as minhas vestes. Mas a ordem do soldado é veemente: ajude ele. Tente imaginar a veste de linho fina de Simão. Jesus caído. E Simão abaixa. Certamente o partíbulo da cruz, ou a parte horizontal, já estava também toda manchada de sangue. E por que na lei romana tinha que crucificar? Porque o sangue tinha que escorrer pela madeira. Imagine Simão quando olha para os olhos de Jesus. Imagine ele abraçando Jesus para ajudar a levar a cruz. E ele que estava indo para pegar uma gota do sangue do animal, e agora ele está sendo encharcado com o sangue do Cordeiro, que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo os historiadores, a distância que ele estava do Gólgota era de 50 passos. 50 dias, representando o Pentecoste. Ei, a cruz não é em vão na sua vida. Eu encerro. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Capítulo de número 16. Eu disse que a cruz é bênção para a sua. A cruz é bênção para a sua. A cruz é bênção para o seu lar. Olha só. Capítulo de número 16. De Romanos. Choramanagai riberoa.
Eu vou pedir para a mídia me colocar na tela. Marcos 16. E 27. É isso? Perdão, Marcos 16 e 21. 15 e 21, perdão. Coloquem na tela para mim, Marcos 15 e 21. E constrangeram um certo Cirineu, pai de... E... Olha comigo agora. Romanos 16 e o verso de número 13. Saudai-a, eleito no, e a sua mãe, e eu preciso explicar, ou se você entendeu, diga amém. Imagine aquele homem, Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que queria uma gota de sangue. Imagine ele chegando de volta em casa. Tiago e perguntando assim para ele: pai, o senhor conseguiu uma gota do sangue? Imagine. Eles pegando e dizendo assim, Simão dizendo: não, filho, eu consegui banhar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Que cordeiro é esse, pai? É o cordeiro de quem disseram os profetas que tiraria o pecado do mundo. Eu sou lavado pelo sangue. Eu sou purificado pelo sangue. E a pergunta para eu concluir: tudo por causa da cruz. Mas veja comigo Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. O quarteto vai se preparando para cantar. Atos 13. Os diáconos se preparando para recolher os dízimos e as ofertas. Quantos acharam, digam amém. Olha o verso de número 1. E na igreja que estava havia alguns profetas e, a saber, quem? Barnabé. E quem mais? Chamado? Sabe o que quer dizer Níger? O negro. E Lúcio, o Si, e Manaém, que fora criado com
o tetrarca aí. A cruz muda a sua vida. Quem quiser vir após, negue-se a si, toma a sua cruz e... Só assenta à mesa quem são? E só é discípulo quem leva a sua? Segundo os historiadores, esse Simeão, alguns entendem que é o mesmo Simão que inclusive estava pastoreando a igreja em Antioquia, que foi a primeira igreja a enviar missionários ao campo missionário. Os benefícios da cruz para a sua vida, os benefícios da cruz para a sua casa, os benefícios da cruz para a sua família. Mais de 2000 anos se passaram. E de quem nós estamos falando? Daquele que ajudou Jesus a levar a... Não deixe a sua cruz. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.